Como vender por e-mail, como vender por e-mail marketing um produto criado com inteligência artificial, né? Esse vídeo aqui é uma continuação dos outros vídeos que eu já tenho feito aqui na playlist sobre como criar um produto com inteligência artificial, né? Como criar um e-book, né? Um infoproduto no formato de e-book com inteligência artificial. Beleza? Se você não viu, veja que tá na descrição aqui, tá todas as outras aulas aqui, ok? Então vamos lá. Eu estou voltando aqui hoje com o produto, né? Com a próxima estratégia e eu já falei aqui com o ChatGPT, né? Eu estou no mesmo chat aqui, ó, que nós já criamos aqui, certo? Que está aqui, ó, todo o conteúdo que já foi criado aqui nos outros vídeos, eu estou continuando a partir dele, beleza? Então vamos lá. Eu cheguei aqui agora e falei para ele assim, que eu gostei do bônus, tal, que foi a última coisa que ele fez, tal, e queria criar uma sequência de e-mail para nutrir o lead e levar ele a uma venda. Se podemos fazer isso agora, pedir para ele aguardar, para ele confirmar que entendeu e aguardar as novas instruções. Por que eu falo isso? Para que ele recapitule tudo que ele já fez ali no chat, né? Tudo que está lá já salvo no chat, ele já recapitulou tudo ali. Ele me deu a sugestão aqui de número de e-mails, fez algumas perguntas no caso, né? O número de e-mails, o intervalo entre os e-mails e o tom de comunicação. Se eu quero um tom de comunicação mais direto de vendedor ou mais educativo, consultivo e tal. Em relação ao número de e-mails, eu gosto de 30 e-mails mais ou menos, porque aí eu tenho liberdade de mandar por vários dias para a pessoa. O intervalo de e-mails, isso eu que configuro lá na plataforma, né? A gente vai configurar isso na plataforma. E o tom de comunicação ele pode ser um e-mail, eu gosto que mescle, né? Que ele comece e-mail com um tom mais educativo e termine o e-mail com um tom mais de vendedor, chamando a pessoa para o link, né? Para a chamada para ação. E aqui foi o prompt que eu gerei para ele aqui, falando exatamente isso que eu acabei de falar. Não vou ler o prompt aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas depois você pausa e dá uma lida aí. E aí ele me respondeu, né? Ótima estratégia, estruturar os próprios e-mails com os títulos mais persuasivos baseados na técnica AIDA, para garantir uma alta taxa de abertura de e-mails. Ok? Ele, beleza, pode continuar, tal. Aqui ele veio, ele deu um erro aqui que ele começou a criar, ele criou do 1 ao 4, e aí eu pedi para ele continuar, ele reescreveu aqui os e-mails, certo? Então, depois eu pedi para ele voltar aqui, criar do 1 ao 4 novamente, e ele criou aqui embaixo. Então, aqui é basicamente os e-mails que ele me criou, né? Começando pelo número 1, e o título vai ser o erro que te mantém endividado e como evitar. O que é esse título? Esse título é o que aparece aqui, ó, nesse aqui que está em negrito, tá vendo aqui? Esse é o título. Isso aqui é um e-mail marketing, um cara que eu recebo, eu vou te mostrar daqui a pouco porque eu salvei isso aqui. Mas isso aqui são os títulos, e tem também um pre-reader, que é essa parte aqui, ó. Em alguns e-mails ele criou um pre-reader, que é essa parte que vem aqui logo depois do título, né? Para quem está vendo o e-mail no computador. E aqui o corpo do e-mail já se perguntou por que parece que não é impossível sair das dívidas, mesmo tentando de tudo, etc. Lembre-se que você está falando com uma pessoa que está endividada. A pessoa que está endividada e que está querendo solucionar esse problema. Não é o cara que está endividado e chutou balde, não quer nem saber. Você está falando com a pessoa que está tentando resolver o problema, certo? Ele foi lá, ele foi no Google, ou ele viu o seu anúncio no Facebook e tal. Ele foi lá, clicou, ele se cadastrou e ele quer resolver esse problema. Ele quer ajuda para resolver isso. Você não está falando com essa pessoa, você está falando com a pessoa que quer realmente, que tem consciência que isso prejudica ela e ela quer resolver esse problema. E ela tem as dores da pessoa que está nesse problema. Eu já estive endividado, talvez muitas pessoas já tiveram aí também, e sabe que isso tira o sono, deixa o cara estressado, a pessoa fica nervosa, fica preocupada. Você está falando com essa pessoa, tá certo? Sempre você vai estar falando com a pessoa que tem algum problema. Nesse caso aqui, que o produto está falando com pessoas endividadas que querem sair dessa situação. Aqui nós já tenho aqui os e-mails aqui para essa pessoa. Então eu tenho aqui do 1 ao 4, certo? Do 1 ao 4 aqui. E aqui em cima que ele tinha sobrescrevido os meus e-mails anteriores, ele criou do 5 ao 8. Certo? Então eu vou parar por aqui nesse momento para gravar o vídeo, depois eu continuo para ele fazer até os 30 e poucos tal. E vou te mostrar por que já 30, certo? Aqui, por exemplo, ele criou um pre-reader, tá vendo aqui, ó? Aqui ele criou o título do e-mail, o assunto é o segredo que os bancos nunca vão te contar. Não caia na armadilha de acordos bancários antes de saber disso. Então, esse aqui é o pre-reader, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui é o título em negrito e aqui na sequência o pre-reader, tá certo? Então, ficaria esse título aqui, aparecendo aqui em negrito e esse pre-reader aqui, essa continuação aqui, vai aparecer depois.
E aqui você pode pensar, mas as pessoas não leem e-mail. Você não precisa de todo mundo lendo e-mail, cara. Você não precisa de todo mundo. Para nada você vai ter todo mundo. Ninguém, você acha que as pessoas não leem e-mail, então eu vou fazer meu criativo, eu vou jogar lá no Facebook e todo mundo que entrar no meu site vai comprar. Não, você vai vender para 1% das pessoas. A sua intenção aqui de mandar e-mails, de montar uma máquina de venda, seja por e-mail, por WhatsApp, por direct, enfim, qualquer estratégia que você queira fazer, é para você aumentar um pouco sua taxa de conversão sem ter que necessariamente ficar investindo mais em anúncio, porque o momento que você já pegou o contato da pessoa, você não precisa mais fazer anúncios para ela, você já exclui aquela pessoa dos seus anúncios, tá certo? Então vamos lá. Então vamos falar agora do momento de captura desse e-mail. Como é que você pega esse contato dessa pessoa? Ele criou aqui uma isca digital. Eu não gosto muito de iscas digitais. Por quê? Porque, deixa eu ver se está gravando, porque eu tinha gravado esse vídeo todo já e não tinha gravado nada depois. Deixa eu só conferir aqui. Eu não gosto muito de iscas digitais, por quê? Porque você pega uma isca digital, que você já está vendendo um produto que é um formato de um e-book, aí você vai dar uma isca digital que é um e-book também, eu não gosto, tá certo? Então eu prefiro utilizar outras estratégias para que essa pessoa se cadastre nessa lista e comece a receber esses e-mails. E eu vou te mostrar aqui um exemplo de como eu faço isso, de um cara que eu recebo os e-mails dele. Isso aqui é um Matt Cook, você vê que está todo em inglês, é um americano e ele me manda muitos e muitos e-mails. Ó, hoje ele já me mandou esse aqui às 9 da manhã, tá vendo agora há pouco. Mas ontem ele me mandou aqui, dia 26 ele me mandou 4 e-mails ontem. No dia 25 ele me mandou 5 e-mails. No dia 24 ele me mandou 3, dia 23. Então todos os dias ele me manda um monte de e-mails, tá certo? E vou te mostrar aqui qual é a estratégia mais ou menos que ele utiliza. Vou abrir aqui um e-mail. Você não precisa criar e-mails imensos como esse, até porque ele está falando aqui com o público americano e o público americano é outro público, não é o brasileiro, né? Então, na verdade, ele deve estar mandando isso para vários países do mundo. Como ele está mandando para mim, ele manda para um monte de gente. Esses caras têm listas assim com milhares e milhares de e-mails de um monte de gente, certo? Então, eles mandam para todo mundo. Aqui ele está falando alguma coisa sobre aspirinas para combater o vírus FLANS, eu não sei que vírus, eu não sei. Bom, aqui ele está falando de aspirina, alguma coisa relacionada à aspirina. Beleza? Tem um e-mail aqui, gigante, tá vendo? Ó, está falando um monte de coisa. E aqui embaixo tem uma chamada para ação. Pegue a sua Super C gratuita, aqui agora é grátis. Beleza? Então eu vou clicar aqui no chamada para ação que ele tem. Beleza? Aqui eu tenho uma página, né? Falando, aqui a pessoa começa a ler, tal, ela vai ler lá, ela se interessou no assunto, primeiramente ela se interessou aqui, certo? Nesse assunto aqui, né? Relacionado à aspirina, ela clicou, ela leu aqui, achou interessante isso aqui e ela foi para lá. Por quê? Porque ele está falando com o público-alvo que sofre com algum problema aqui, com alguma dor. Certo? Eu não vou ler tudo aqui agora, mas ele sofre com isso. Aí a pessoa chega aqui na página e ela continua aqui lendo aqui a página e tal. Ela vai ver isso aqui uma história, ela vai se engajar com isso aqui, o público certo vai se engajar com isso aqui, né? Tal, leu, chegou aqui embaixo, ela não tem nada, você vê que não tem preço, não tem falando em comprar, não tem falando nada aqui, ó. Tá falando até com homens aqui, se eu não me engano. Tá falando melhorar a saúde das eleições, etc. É mais o público masculino. Only men, tá vendo? Apenas para homens aqui. Por isso que ele colocou algumas imagens de mulher e tal, né? Então vamos lá. Pegue a sua Super C gratuita aqui agora, criando sua conta. Então quando a pessoa, você vê que ela não viu nada de vendas, tudo bem que aqui a estratégia dele aqui é de dar alguma coisa gratuita. Não vou entrar nesse mérito. Mas o lance aqui é que não tem. Imagina isso aqui como sua página de vendas, é a sua página de vendas falando aqui como sair, apresentando a fórmula 70-30, né, do caso do nosso produto lá, apresentando a fórmula 70-30, etc, 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 falando sobre como é que a pessoa sai das dívidas, utilizando aquilo, sem negociar com o banco e tal. A pessoa leu tudo, ou ela assistiu o vídeo e chegou aqui embaixo e não tem preço, não tem nada, não tem nada. Não vou colocar aqui gratuito, obviamente, né, porque não é parte da estratégia. O que eu colocaria aqui? Aprenda mais sobre a fórmula 70-30, alguma coisa nesse sentido. A pessoa clicou, aí aparece um formulário. Tá vendo? Eu cliquei ali naquele texto, apareceu um formulário e aqui eu tenho que criar uma conta, né? Ou eu poderia colocar aqui, ó, para conhecer a fórmula 70-30, crie sua conta aqui abaixo. Então a pessoa coloca o nome, e-mail e o telefone e cria uma senha, tal, alguma coisa assim. E a pessoa clicou, eu vou colocar aqui, ó, uma senha qualquer só para passar para a próxima etapa. Na próxima etapa, a pessoa vai ver os preços realmente.
Aqui que eu estou vendo os preços. Antes de me cadastrar, eu não estou vendo preço, não estou vendo nada. Está vendo aqui? Ele está vendendo por $1 aqui, enfim. O que eu quero que você entenda é isso aqui. Isso aqui deve ser parte da estratégia dele, não sei como é que é. Mas é isso. Eu li toda a página, vi tudo lá, todos os benefícios, tudo que vai acontecer ali. A partir da. Aí eu me interessei. Aí lá embaixo não tem preço, não tem nada. Eu tenho que me cadastrar para ver preço, saber como é que eu faço parte, etc, etc. Só que no momento que eu coloquei meus dados lá na anterior, esses dados já caíram em minha máquina, lá na máquina que o vendedor, no caso eu como vendedor, já criei uma máquina, e as pessoas vão entrar na minha página, elas colocam ali seus dados, elas entram nessa máquina e começam a receber uma sequência de e-mails com a intenção de nutrir e vender ao mesmo tempo. Beleza? Nutrir que eu falo assim é compartilhar conhecimento, compartilhar informação e ao mesmo tempo vender um produto. Beleza? Então esse eu acho que é a melhor forma de você capturar os dados, porque você pega a pessoa que não vai pegar uma escasinha gratuita ali, porque aquilo ali pode ser até negativo, porque a pessoa vê aquela lista e fala, ela nem liga para aquilo, ela não compra tal. É melhor que a pessoa se interesse realmente no produto e aí ela tenha que se cadastrar para realmente ver quanto custa e saber como é que ela pode comprar aquilo ali. E aí essa vai cair numa máquina. Nós vamos criar essa máquina aqui na Lead Lovers, tá certo? Que máquina? A máquina que vai enviar esses e-mails para as pessoas que se cadastrarem na lista. Eu utilizo hoje a Lead Lovers, já utilizei outras plataformas. Eu vou deixar o link da Lead Lovers com o preço mais barato aqui, com desconto. O preço mais barato que eles têm é do que o link que está aqui abaixo. Se você acessar pela página normal dele, leadlovers.com, você não vai ver esse preço, tá certo? Você vai ver um preço bem maior. O preço que está aqui abaixo no link é o preço mais barato, é o preço com desconto. Então aqui nós criamos como é que funciona aquele de Lovers. Eu não vou apresentar toda a plataforma para vocês aqui agora, eu quero mostrar para vocês como é que você cria uma máquina de e-mail apenas aqui, utilizando os e-mails que o próprio ChatGPT já criou para a gente, né? Então eu vou vir aqui, literalmente ele cria máquinas de vendas, certo? Já tem umas criadas aqui, mas eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma nova máquina de vendas. Essa máquina de vendas vai ser o quê? Vai ser por e-mail, pelo WhatsApp, Instagram, Telegram, etc. Vou ser por e-mail. Vou focar em e-mails, vou continuar. Pode ser em formato de esteira ou fluxograma. Eu gosto do fluxograma. E vou começar uma em branco. Beleza? Aqui eu coloco a fórmula 7030, que é a fórmula que nós fizemos. Eu tinha colocado aqui o nome porque eu já tinha gravado esse vídeo todo e ele não gravou, né? Depois que eu estava terminando que eu vi que ele não tinha gravado nada. E aqui a conta de e-mail. Eu vou selecionar a minha conta realmente aqui, não é a minha conta que eu vou utilizar. Aqui eu vou cadastrar uma nova conta, etc. Mas é só para criar um vídeo aqui para vocês, mostrar como é que funciona. E aqui eu vou salvar. Criei a minha, finalizei a criação da minha máquina. Eu vou acessar a minha máquina agora. Pronto, e aqui eu já estou dentro da máquina Fórmula 7030, ok? Estou no dashboard dela. E aqui eu tenho vários dados, né? Porque não tem e-mails ainda, não está sendo enviado, mas aqui vai ficar todas as estatísticas dos e-mails enviados, quantos foram abertos, quantos cliques teve, etc, etc. E aqui eu tenho as automações, broadcasting. Broadcasting, se eu quiser enviar e-mails esporádicos para a pessoa, teve uma notícia sobre a economia, a taxa Selic subiu. Eu posso enviar um e-mail, porque tem a ver com o público, né? A taxa Selic subiu, etc. Agora ficou mais difícil de fazer empréstimo, etc, etc. Posso vir aqui e criar um broadcast. São e-mails esporádicos que eu mando para as pessoas. Posso criar páginas aqui, páginas de vendas, páginas de captura. Posso criar formulários, pop-ups. Aqui ficam os leads, onde vão ficar essas pessoas que são cadastradas dentro do meu leads, né? Dentro do meu formulário, elas vão ficar aqui. Mas o que nós vamos focar aqui agora é em automação, que é a automação que nós vamos trabalhar. E aqui em automação é que nós criamos realmente a nossa máquina, nosso funil de e-mails, né? Então eu vou criar aqui, ó, vou criar uma automação. Vou colocar o nome dela aqui. Eu posso criar várias automações aqui dentro dessa máquina. Eu posso criar uma automação de entrada, que são as pessoas que chegam lá na minha página de vendas. Posso criar uma automação de recuperação de vendas para as pessoas que chegam no meu checkout e abandonam, né, saem lá do checkout sem comprar. Posso criar uma automação para as pessoas que compraram, para daí enviar novas ofertas. Posso criar várias coisas aqui, mas eu vou criar uma automação de entrada. Se você quiser saber mais, tem um link na descrição do meu treinamento, onde eu mostro. Nesse treinamento eu não trabalho com a Lead Lovers, eu trabalho com uma plataforma mais barata, mas enfim, dê uma olhada lá. Entrada e vou aqui a adicionar. Aqui em adicionar, eu vou vir aqui do lado, ó, editar.
E aqui em editar que nós começamos a criar a nossa máquina realmente com os e-mails que o ChatGPT criou ali pra gente, né? Eu clico aqui no mais, tá vendo? E vem aqui, ó, envio e-mails. Aqui em e-mail eu escolhi sempre aqui um branco, certo? Começar em branco. E pronto. Aqui eu vou pegar aqui, ó, sempre uso aqui o parágrafo, coloco ele aqui dentro, arrasto ele para cá e aqui eu começo a criar o meu e-mail. Então eu vou pegar aqui esse e-mail aqui, por exemplo, vai para a gente fazer, né? Então eu tenho aqui, ó, o segredo dos bancos não querem te contar, tal, e o corpo do e-mail. Eu pego aqui o corpo do e-mail, todo isso aqui, certo? E começo com ele aqui. Vem aqui, ó, seleciono e colo aqui. Eu gosto de colocar um nome. Lá na sua página você vai colocar o nome de alguém, né? Então eu vou colocar aqui, olá, fulano. Aqui eu coloco o nome, eu venho aqui, ó, campos personalizados. Eu coloco aqui, ó, primeiro nome do lead. E a pessoa colocou o nome no formulário, então ele vai pegar o primeiro nome. Se a pessoa colocou o nome completo, ele pega só o primeiro nome. Aí eu coloco aqui Marcelo, ou o nome que você tiver colocado na sua página de vendas, né? Aqui. Vou aumentar um pouco essa fonte aqui, porque eu gosto de enviar com fonte um pouco maior. Aqui. Vou dar um espaço aqui. Beleza. Aqui é onde eu boto o meu CTA. Aqui, ó, quero sair da armadilha agora. Quero sair dessa armadilha agora. Então, eu vou tirar esse CTA aqui, lógico, né? Deixar só isso. Aqui eu coloco negrito, para ficar um pouco mais destacado. E aqui é onde eu vou colocar o link para a pessoa ir para o meu site. Ou para o meu checkout, para onde você quiser mandar ela. Você coloca o URL aqui e dá um OK. Certo? Eu vou cancelar aqui, porque eu não vou fazer isso agora. Esse aqui é o e-mail que a pessoa vai receber. Você pode melhorar ele aqui, você pode elaborar ele melhor, você pode pedir para o ChatGPT criar mais conteúdo, tal. Fazer um e-mail mais trabalhado. Mas no Brasil, eu aconselho que você não crie muito e-mail gigante, não, porque as pessoas não são muito de ler, não. Não é que nem lá nos Estados Unidos. Você vê que nos Estados Unidos o cara mandou lá um e-mail absurdo, né? Um monte de coisa aqui. Mas no Brasil é. E aí você pode dar uma editada aqui, eu quero botar negrito aqui algumas coisas. Quero botar aqui um itálico, enfim. Bota o que você quiser. Aqui você vai colocar, né, aqui nessa engrenagemzinha aqui, você vai colocar o assunto do e-mail. O assunto que ele criou aqui, ó, é esse aqui, ó, o segredo que os bancos não querem te contar. Nunca vão te contar. Aí você coloca aqui. E o pre-roller, que é a extensão do assunto, que como eu falei, é o que vai aparecer aqui, ó. É o que vai aparecer aqui. O assunto aparece em negrito e aqui depois vem aqui o pre-reader. No caso ele criou aqui um pre-reader. Ó, não caia nessa armadilha e tal. E aí eu coloco aqui no pre-reader aqui, extensão do assunto. Ok? Aqui eu coloco como e-mail ativo. Aqui eu escolho o e-mail, já escolhi lá na criação da máquina o e-mail que vai enviar. Certo? E aqui eu deixo só isso aqui. Eu posso testar aqui, ó. Se eu quiser testar aqui, ó, colocar o meu e-mail aqui para que ele envie uma cópia para ver como é que esse e-mail vai chegar, eu posso colocar aqui e pedir para ele enviar. Vou cancelar e eu vou vir aqui em salvar e-mail. Ele vai fazer uma análise desse e-mail. Ó, ele identificou algumas palavras aqui que não são muito legais. No caso, ele identificou só a palavra agora. O que quer dizer isso aqui? Tem palavras que podem ajudar a aumentar as chances do seu e-mail cair em spam. Então ele faz uma análise aqui, ele já tem um banco de dados com essas palavras, e ele faz uma análise, ele falou para mim, ó, essa palavra-chave agora pode aumentar as suas chances de jogar seu e-mail na caixa de spam. Então eu vou cancelar, vou vir aqui no e-mail que eu criei, vou dar um Ctrl F aqui, ó, eu já estou vendo aqui agora, tá vendo? Já apareceu aqui agora. Então eu vou colocar aqui, ó, quero sair dessa armadilha. Veja como sair dessa armadilha. Veja como sair dessa armadilha. Pronto, vamos ver agora. Vou vir aqui salvar o e-mail. Beleza, passou, não tem mais nenhuma palavra complicada ali, né? E aqui ele já começou a criar a minha máquina. As pessoas entram aqui e elas recebem esse e-mail aqui automaticamente. Recebem esse e-mail aqui automaticamente. Se eu não quiser que ela receba automaticamente, é o caso aqui, por quê? Porque eu quero dar um tempo. A pessoa, ela colocou os dados dela e ela veio aqui para o carrinho, beleza? Ela veio aqui para o carrinho, para o checkout, para fazer a compra. Então eu quero dar um tempo para ela fazer isso. Eu não quero que ela comece a receber o e-mail já automaticamente. Então eu dou um tempo. Qual seria o tempo assim, ideal? Eu gosto de botar aqui a média de 30 minutos. Então eu coloco aqui, ó, horas, 30 minutos aqui, ó.
Então aqui, ó, ele vai esperar aqui 30 minutos. Eu posso colocar aqui 2 dias, tá certo? Mas eu não vou colocar dias, posso esperar 1 hora, mas eu vou deixar em branco horas, eu vou colocar só minutos. Então ele vai esperar 30 minutos para enviar esse e-mail. A partir do momento que a pessoa preencheu o formulário, o e-mail dela caiu na máquina, ele vai aguardar 30 minutos. Se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai enviar automaticamente, a pessoa já vai receber esse e-mail em seguida. Mas eu quero que ela tenha um tempo de pagar, de comprar o produto. E se ela desistir, 30 minutos é tempo suficiente, ou até menos. Pode esperar, botar aqui 20 minutos. Certo? 20 minutos é tempo suficiente para ela passar o cartão, ou gerar o Pix e pagar e tal. Se ela não fez isso em 20 minutos, ela começa a receber o e-mail. Então eu venho aqui adicionar. Esse e-mail pode ser enviado em qualquer hora, desde das 0 horas até as 23h50. Qualquer hora que a pessoa se cadastrou, ele vai enviar esse e-mail, ok? Vem aqui e adiciona. Então ele espera aqui 20 minutos e aqui eu venho o segundo e-mail e tal. E aqui é só criando o resto da máquina. Criando outro e-mail aqui e tal. Não vou criar agora, porque vai ficar longo, mas enfim, é o mesmo processo. Depois que eu crio o e-mail, eu venho aqui e coloco uma espera. Eu posso esperar aqui de 1 hora, posso esperar um dia, enfim. E é assim que funciona, certo? E aqui eu posso criar um e-mail criar uma máquina aqui com 30 e-mails, um abaixo do outro aqui. E aqui eu posso criar uma outra máquina. Aqui eu posso criar uma máquina, por exemplo, recuperação de vendas. Entendeu? Posso trabalhar aqui uma máquina de recuperação de vendas. Ele criou aqui. O que seria recuperação de vendas? As pessoas que passaram por aqui, chegaram no meu checkout, não compraram, desistiram por algum motivo, começam a receber esse fluxo de e-mails aqui. Tá certo? Enfim, isso aqui é um trabalho grande que você tem que fazer aqui. Demora bastante para configurar isso aqui, mas isso aqui é só para te apresentar como é que você monta uma máquina de vendas utilizando e-mail. Como vender por e-mail máquina, como vender por e-mail qualquer produto, não é só o e-book não, qualquer produto em curso em vídeo, até produto encapsulado, você pode aplicar essa estratégia aqui também, certo? Eu vou te mostrar em outro vídeo como é que a galera vende encapsulados fora do Brasil, né, principalmente, utilizando essa estratégia aqui, que a pessoa não vê aqueles preços que está lá, ela precisa se cadastrar para depois ver os preços, tá certo? Você pode usar a sua imaginação aí e criar várias estratégias utilizando isso aqui, beleza? Bom, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido, né? Como é que você... Aqui é só um start, né? Não vou fazer tudo aqui, porque isso aqui é conteúdo para curso, não é... Vai ficar aulas e mais aulas aqui, mas é só para abrir um pouquinho a sua mente aí em relação às vendas online, como é que você pode utilizar e-mails para vender online, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Dê uma olhada na playlist, onde está em todas as outras aulas, onde nós começamos a criar o produto aqui, certo? Com vocês, é um produto digital, utilizando inteligência artificial, que eu estou mostrando para você como criar e como vender também, né? Não é só ficar criando um e-book e botar numa pastinha no seu computador, não. É como você cria e como você vende também. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.